Vamos lá! Esse leão tá bonito, não tá, não? Amém. Eu quero falar sobre três inimigos que estão no texto de 1 Pedro 5, de 5 a 11. E talvez o que eu quero que vocês aprendam hoje é a importância de a gente olhar o contexto do texto, prestar atenção com mais carinho o contexto, porque a gente lê muito os textos e esquece o contexto onde ele está. E uma das grandes distorções que eu vejo, principalmente o pessoal que traz a visão de batalha espiritual, é usar esse texto sem olhar o contexto, ok? Então, vamos ler o texto. 1 Pedro, de 5 a 11. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, o primeiro inimigo que nós vemos nesse texto, e é bem claro, é o diabo, né? O texto diz assim: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O que acontece nesse texto, né, é que tanta ênfase que se dá a esse texto, e toda vez que lê, né, esse texto fala, olha, o diabo, vosso adversário e tal, que a gente acaba olhando e focando só esse texto e perdemos a visão do contexto. E se pararmos aqui, a situação é aterradora. Assim, de medo mesmo, né? Você já pensou, o leão está procurando alguém, então, geralmente, a gente vê o pessoal falando muito desse texto, tirando ele fora do contexto, ok? Então, essa ênfase distorcida no diabo, o mover da batalha espiritual, conquista de cidade, treinamento de batalha espiritual, trouxe algumas distorções na visão da guerra espiritual. E olha, às vezes se fala, por exemplo, você vai num treinamento de batalha espiritual, os caras vão falar basicamente do diabo, dos demônios, do diabo, do diabo, do diabo. É tanta ênfase no diabo que parece que o bem e o mal estão lá lutando, né? E as forças espirituais do mal e os anjos estão lutando como se fosse uma coisa assim, pau a pau, e que
qualquer coisinha, o mal vence e o bem perde. É essa sensação que você tem. Parece que a coisa está, assim, aterradora, que parece que qualquer coisa o diabo vai ganhar e vai oprimir e vai nos derrotar. Eu fui numa conferência de igreja em células que, no início da reunião, eles gastaram 15 minutos fazendo batalha espiritual. Eu nunca tinha visto isso. Logo no início, não teve adoração no início, nada. Entrou uma pessoa e começou lá a orar. 15 minutos. Nós te repreendemos, rejeitamos, nos levantamos contra todas as forças do inimigo. E pá, e pá, e pá. 15 minutos, gente. Eu nunca vi um negócio desse, né? Em vez de a gente focar em Deus, glorificar Deus, nós ficamos 15 minutos ali fazendo batalha espiritual. Não é que seja totalmente errado isso, mas o foco começa errado. E é isso que eu quero mostrar para vocês. O diabo existe, ele é real, ele quer realmente nos devorar. Isso é verdade, ponto final. O problema é você ter uma visão distorcida, onde o diabo cresce e parece que Deus diminui do jeito que se faz. Parece que é uma briga, né, pau a pau, mas, na verdade, essa guerra espiritual é entre um elefante e uma formiga, entre o Criador do universo e a criatura. Então, nós temos que entender que a dimensão dessa guerra espiritual, se não for colocada uma visão correta, você vai achar que as forças estão ali disputando, né, entre si e lutando quase que equilibrado. Então, o diabo existe e é real, mas temos que lembrar que Deus existe e ele é real. A luta entre o Criador, que é infinitamente maior, e a criatura, que é infinitamente menor. Então, tem que tomar cuidado. Vamos dar uma olhada no contexto histórico. O autor da carta, Pedro, o local, ela foi escrita provavelmente em Roma e a data em torno de 63 depois de Cristo. E ela foi escrita aqui aos judeus gentios que estavam dispersos lá em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Eram 5 partes do Império Romano localizadas na Ásia Menor, que é a atual Turquia, ok? O tema da carta, ela foi escrita para animar os fiéis a estarem firmes durante o sofrimento e levá-los à santidade. Trata-se de uma das mais comoventes cartas do período da perseguição. Irmãos, presta atenção, nós estamos lendo uma carta onde você tem que entender que aqueles irmãos estavam debaixo de uma, não é pequena, de uma grande perseguição. Grande perseguição. Você acha que aqui no Brasil a coisa está feia? Naquela época, quando Pedro escreveu essa carta, a coisa estava muito, muito feia. Então, a palavra sofrimento aparece várias vezes na carta, preparando os cristãos para enfrentar as perseguições que estavam acontecendo e que iriam acontecer. No ano 64, Nero queimou a cidade de Roma e culpou os cristãos. Dizem que tinha uns 10 bairros na cidade, né? E 9 bairros pegaram fogo. E só um
não pegou fogo? Adivinha qual bairro? Aonde moravam os cristãos. E aí Nero jogou a culpa em cima dos cristãos e houve uma carnificina tão grande. Os caras crucificaram, penduraram em postes tantos cristãos, pintavam em piche e betume, né? E tacavam fogo para eles iluminarem. Então, dizem que colocaram tantos cristãos crucificados, e a quantidade de cristãos que chegou a faltar madeira para fazerem mais cruz. Para você ver o que aconteceu, o que os cristãos passaram. E eles eram lançados nas arenas. Então, a carta foi escrita numa época em que os cristãos estavam sofrendo uma grande. Olha, quando eu coloco grande, imagina grande, é grande mesmo, não é pequenininha. Os caras estavam sendo jogados nas arenas. A carta busca confortar e estimular os cristãos na sua caminhada, porque o preço não era que nem hoje, não. Hoje o cara não quer pagar preço, ele quer ganhar alguma coisa. Ninguém quer pagar preço nenhum. O cara quer ganhar, né? E nós, na nossa pregação, a gente oferece bênção, prosperidade e tal. E Pedro aqui, ele está falando, ó, vocês querem seguir a Cristo, o negócio vai ser feio, não vai ser fácil, não. Há um preço, não é alto, é muito alto. E essa carta é uma carta de conforto. Amém? Então, vocês estão conseguindo entrar no contexto desse texto? Por isso que é importante, quando a gente lê a carta, ter essas coisas na mente, porque a gente vai entrar na carta com outra visão, com outra perspectiva. Fala de sofrimento e não diz que esse sofrimento e perseguição iria acabar, iria cessar, entendeu? Então não é assim, ó, irmão, vocês estão sofrendo agora, mas fica tranquilo que isso vai passar logo, que vocês vão ficar assim muito bem. Deus vai abençoar vocês, vocês vão prosperar, vocês vão ganhar carro, casa, vocês vão viver a vida que vocês nunca imaginaram aqui na Terra. Não, Pedro não vai falar nada disso, não. Pelo contrário, vai falar que o negócio vai continuar, não vai parar. Quando diz que o leão está rugindo, procurando alguém para devorar, gente, olha essa foto aqui. Isso não era figurativo, gente. Era real para eles, porque eles estavam sendo lançados nas arenas, estavam sendo comidos vivos, vivos. E olha, tem uma história que se conta em uma dessas arenas, uma da cidade do Império Romano, que jogaram um grupo de cristãos ali, e todo mundo gritando aquelas coisas, né? De repente, quando os leões acabaram de trucidar todos os cristãos que estavam na arena, se fez um silêncio na arena, se fez um silêncio, porque nunca eles tinham visto pessoas morrerem como esses cristãos, louvando, adorando a Deus. Esses cristãos, eles nos desafiam, porque eles estavam dispostos a pagar o preço. Então, como resistir ao diabo? E você sabe que o texto explica isso?
Como que nós vamos resistir ao diabo? Versículo 9 diz: resistir-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Sabe como é que você resiste ao diabo? Fé. Você já viu alguma explicação, o cara pegar esse texto e falar isso aqui? Eu não vi, não. Se fala só do sete, o diabo vem, ninguém chega quase no 9. Não é interessante isso? E Pedro está dando a solução. Como é que você vai enfrentar? O diabo está lá querendo. Como é que você vai enfrentar? Olha esses irmãos na arena. Eles estavam não olhando o diabo, eles estavam olhando para Deus. Eles estavam resistindo como? Firmes na fé. E olha, ele fala assim, certos. Então, a ideia é assim, eu vou traduzir. Olha, irmãos, vocês tenham uma certeza, vocês podem ter, que o sofrimento que vocês estão passando está se cumprindo, está acontecendo em todo mundo. Então, não se preocupe, todo mundo vai sofrer. E ele não está falando, ó, fica tranquilo que isso aí vai acabar. Aqui na Terra, não, ele não falou nada disso. Então, Pedro faz uma afirmação de ter como certos que os sofrimentos não iriam cessar e estavam atingindo a todos. A todos. Todos estavam passando por sofrimentos. Agora, fé no quê? O próprio texto vai dar a dica. E no que nós temos que crer? Ter fé no quê? Ter fé no Deus, olha essa expressão, Deus de toda graça. Não é o Deus da graça, é o Deus de toda graça. A ideia é que a graça de Deus é uma graça completa e que ela vai ser suficiente para suprir toda e qualquer necessidade. 1 Pedro 10:11. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele vai dizer que o sofrimento, ele, sabe, na hora parece que ele vai durar a vida toda, né? Quando ele está sofrendo, parece que o sofrimento não vai acabar nunca. Mas por causa da graça de Deus, é como se o sofrimento fosse, assim, passasse num piscar de olhos. E ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Irmãos, o sofrimento, por causa do Deus de toda a graça, vai transformar as nossas vidas de uma maneira que Deus vai nos aperfeiçoar. Esse aperfeiçoar vai trabalhar o nosso caráter, nos tornando parecidos com Jesus através do sofrimento. Ele vai nos firmar, vai fazer de nós pessoas estáveis, constantes. Ele vai nos fortificar, vai nos fortalecer, vai nos dar força para enfrentar, seja o que for. E ele vai nos fundamentar. Quer dizer, a ideia é de colocar alicerces tão firmes em nossas vidas que nós seremos
inabaláveis. Então, irmãos, imagina, se você não tiver sofrimento nenhum na vida, só bênção, 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 eu acho muito difícil essas coisas acontecerem. Esses 4 pontos de serem desenvolvidos. O que vai gerar tudo isso, na verdade, são os sofrimentos. Então, é o que diz lá em Coríntios, né? Deus vai, o quê? Todas as coisas cooperam para o bem, né? Então, Deus vai transformar toda e qualquer adversidade em bênção, porque Ele é o Deus de toda graça. Amém, irmãos? E olha, ele encerra dizendo assim, 1 Pedro 5,11, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Parece ser um encerramento, uma frase bonita, né? De exaltação, né? Mas o significado disso é muito importante. Ele está dizendo o seguinte: ele tem o domínio, ele tem o controle de todas as coisas. Tudo está no controle. Tudo está sobre a mão, sobre a direção de Deus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ele diz que até uma ave que cai no chão, um cabelo que cai, ele tem ciência disso, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Por isso, ele tem o controle sobre todas as coisas pelos séculos dos séculos. Amém. O nosso Deus é soberano. Ele está reinando. Então, não pense que as coisas estão acontecendo na sua vida e que Deus não está nem aí. Parece o que acontece é casual, né? Como você joga uma folha e não sabe aonde vai cair. Não, o nosso Deus, ele é tão poderoso. E todas as coisas, inclusive o diabo, estão debaixo da sua autoridade, debaixo do seu controle. Amém? Então, o que é interessante, irmãos? Você vê que tem um versículo que fala do diabo. E você vê 3, 4, 5 versículos falando de Deus, das coisas de Deus. E a gente fala só desse versículo. O diabo, o diabo, o diabo, o diabo. Você já ouviu alguém falar do Deus de toda a graça nesse texto? Alguém já pregou sobre isso? Não é que você não pode falar do diabo, você pode falar do diabo, mas se você termina a sua mensagem falando do diabo, você está dando uma visão errada. Por quê? Porque para toda ação do diabo há uma contra-ação de Deus, uma ação de Deus muito maior, muito mais poderosa, porque ele é o Deus de toda graça. Amém? Então, o Deus de toda graça, você tem que resistir ao diabo, firme na fé. Fé no quê? Fé no Deus de toda graça. Depois eu vou mandar esse PowerPoint para vocês, mas essa frase eu quero que você memorize. O Deus de toda graça nos dará força para enfrentar, seja o que for.
Olha, eu tenho usado essa frase na minha vida. Tudo que acontece, eu declaro isso. Deus de toda a graça vai me dar força. Você põe no nos, né? Você põe na primeira pessoa. Ele vai me dar graça para enfrentar, seja o que for. Olha, isso tem me dado uma paz em muitas coisas que eu passo e eu enfrento. Na hora, assim, você fica até meio desesperado, você tem que lembrar disso, que o Deus de toda a graça, toda, não é o Deus da graça, é o Deus de toda a graça, me dará graça para enfrentar, seja o que for. Olha, isso. Eu estava uma vez num velório e eu aprendi na verdade, eu não tinha esse estudo e nem essa frase clara, mas eu tive uma experiência muito interessante. Um amigo meu, ele perdeu o filho com 23 anos num acidente de carro na estrada. E era para ele, assim, esse pastor, era um dos maiores, um dos melhores pastores lá em Curitiba. A igreja dele estava despontando em Curitiba. E aí, o filho dele, 23 anos, sofre um acidente de carro e morre na hora. E era um filho, assim, que ele lavava carro junto, jogava bola junto, comia junto, saía junto. Eram amigos mesmo, pai e filhos, eram grudados. Rapaz, ele chorava tanto, eu vi aquela comoção, né? E eu fui no velório e meus filhos eram pequenos, acho que deviam ter o quê? 4, 5 anos, 6 anos de idade. E naquela hora, olhando aquilo lá, me veio um temor, um medo, assim, nossa, se eu perder o Tiago, a Carol, nossa, eu não sei como é que eu faria, né? Me veio aquele medo de perder os meus filhos. Naquela hora, Deus me falou o seguinte, assim, Massal, eu vou te dar graça para você enfrentar seja o que for. Então, naquele momento, eu entendi, sabe, que se Deus levar os meus filhos, Ele vai me dar graça para eu enfrentar. Então, irmãos, lembra disso, que o Deus de toda graça, não importa o que aconteça, você perder um braço, perder uma perna, seja o que for, o Deus de toda graça, te dará graça para enfrentar, seja o que for. Ok? Agora, nós vamos ver o segundo inimigo. E a razão por que eu estou passando esse estudo para vocês, os 2 últimos estudos, eu abordei muito esse assunto. E agora nós vamos abordar esse assunto dentro dessa questão da batalha espiritual, dentro desse contexto do diabo e do Deus de toda a graça. Quem que é o nosso segundo inimigo? A soberba, o orgulho. Ele diz assim: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a tua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Não é interessante que o texto vai falar que o Deus de toda graça, é isso que você tem que entender. Quando você vê lá o final, você fica todo contente, Deus de toda graça. Mas agora entenda o seguinte: esse Deus de toda graça, ele resiste aos soberbos.
mas aos humildes ele concede a sua graça. Olha só, que tremendo isso. É maravilhoso você entender, né? Ver a questão da graça, do Deus de toda a graça. Mas quando você vê que o texto fala que Deus resiste ao soberbo e aos humildes ele concede a sua graça, aí a gente gela. Por quê? O que levou o diabo a cair? Foi a soberba, foi o ego, a vaidade, o egoísmo. Irmãos, se tem uma coisa que o diabo vai usar para destruir, para derrotar, para anular sua vida cristã, é o orgulho. Porque ele vai encher a sua bola, né? E por isso que esse discurso, eu sou poderoso, nós somos conquistadores, nós somos, né, sem perceber que eu sou cabeça, não sou cauda, nós vamos comer o melhor dessa terra, Deus vai nos levar para isso, para aquilo, né? Sem perceber esse discurso nos leva à soberba, a fazer você pensar que você é mais do que você é. E quem é, e é muito mais do que a gente pensa, é Deus. E Deus, se Deus de toda a graça, ele resiste ao soberbo, aos orgulhosos, aos egoístas, aos cheios de vaidade. Mas ele vai dar a sua graça aos humildes. Bom, eu não vou gastar muito tempo nisso, porque eu já falei isso, acho que as 2 vezes, né? Como é que você vai lidar? O próprio texto diz como lidar com a soberba. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. O texto diz como lidar com a soberba. Humilhai-vos. Então, é algo que você tem que fazer intencionalmente. Vocês estão entendendo o quanto que a humildade... Eu bati, faz 3 estudos que eu estou batendo, né, nessa questão da humildade. Eu acho que é a terceira vez. Eu já... acho que eu estou batendo nisso com vocês aí já faz tempo. Mas dentro Mas desse... tem mais, Oi? tem mais 3 ou 4 vezes até atingir a 6, a 7 perfeição. Então, você está Né? dentro. Mas aí precisa ter o froneses, né? Quer dizer, o froneses não adianta ter só o conhecimento. Você tem que ter o conhecimento e o desejo. Não adianta só ter o conhecimento e o desejo. Tem que realizar, tem que viver isso. Então, é o conhecimento, é o froneses que eu falei, né? E o froneses de Cristo se resume o quê? Ser igual a Cristo, ter o mesmo sentimento, a atitude, a vida que Cristo teve, foi humildade. Então, é algo intencional. Você precisa começar a se humilhar, às vezes, diante da célula, diante da família, vai se humilhando, né? Eu pequei, eu errei, eu sou o Deus de toda a graça, ele resiste ao soberbo, mas vai conceder sua graça aos humildes. A soberba não segue.
Quem é soberbo não consegue enxergar sua soberba. As pessoas soberbas que eu conheço, elas estão frequentemente colocando a culpa nos outros, não enxergam os seus defeitos, porque a soberba as cega, né? Salmos 19, 12, 13. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Por que que elas são ocultas? Porque eu não consigo enxergar. Então, da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então, olha só, eu serei irrepreensível. Ó, se livrar da soberba vai torná-lo irrepreensível. Por quê? Sabe, porque a fonte, é isso que temos que entender, a fonte que alimenta os pecados, que nos leva a pecar, que fortalece os pecados na nossa vida, é a soberba. E olha, e ficarei livre o quê? Não é de uma pequena, não. É de uma grande transgressão. O que é humilhar-se, né? É quando você intencionalmente se humilha, você esmaga o seu orgulho. Humildade se desenvolve se humilhando intencionalmente. Né? Eu contei já esse exemplo, né? Deixa eu só contar de novo, pelo menos esse aqui em Pompeia. Eu não sei se você estava lá nesse jantar, nem, mas era um jantar que nós juntamos todos os líderes da igreja, tinha umas 100, 150 pessoas, uma mesa bonita, né, com vela e uma mesa, assim, no centro do salão, com frutas, recheado de frutas, frutas até caindo, assim, uma mesa comprida, tal, e um jantar à luz de vela, muito bonito, muito bonito. Comida boa, uma sobremesa deliciosa. E aí eu fui pregar a mensagem. E que mensagem você vai dar num dia, final de ano, 20 de dezembro, perto do Natal? Que mensagem que você vai dar nessa época, né? Para a liderança. Você vai dar uma mensagem para a turma sair mascando prego, cuspindo fogo. É uma mensagem para motivar as pessoas. E aí eu coloquei a minha mensagem, na época era em papel, e eu coloquei a Bíblia. Quando eu coloquei assim, eu senti Deus falando comigo, Marçal, você não vai pregar essa mensagem, você vai abrir o seu coração. E aí eu peguei, fechei a Bíblia e falei, irmãos, estou sentindo de Deus aqui que não é para eu pregar a mensagem que eu preparei. Eu sinto que Deus quer que eu abra o coração. E eu cheguei diante deles e falei, irmãos, olha, eu sinto, esse ano nós não fomos bem. Nós não fomos bem. Nós ganhamos aí umas 30 pessoas, batizamos 30 pessoas, mas nós perdemos 50 pessoas. Então, nós não crescemos, nós diminuímos. E eu vi vocês no meio do ano tão cansados, e eu ficava pensando, mas o que está acontecendo com esse pessoal, né? E aí Deus falou comigo, não é eles que estão cansados, Marçal, é você que está cansado, né? E eu estava cansado mesmo, meio que desanimado. E eu queria dizer para vocês que eu me sinto perdido, não sei o que fazer, me sinto limitado. Pronto, né? O pastor não sabe o que fazer, está desanimado, se sente limitado, botou o pau da barraca, agora vamos pagar as velas e vamos embora todo mundo, acabou a festa, né? Você já viu algum pastor desanimado na sua igreja?
perdido, sem saber o que fazer. Você já viu algum pastor assim? Então, eu era esse pastor. E, de repente, um irmão se levantou e começou falando: Tá vendo, irmão? A igreja não pode depender só do pastor. Se ele está assim, nós também somos culpados. E pá, pá, pá. E o outro levantou: Ei, pá, 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 yeah, lá, lá. Rapaz, o negócio reverteu de um jeito tal, saiu todo mundo. Ah! E eu pensei: Nossa, o que aconteceu aqui, né? E o texto diz: humilhai-vos, né, sob a poderosa mão de Deus. Em tempo oportuno, ele vos exaltará. Rapaz, você se humilha, as pessoas vão te admirar às vezes por causa disso. É um contrassenso, né? Em vez de falar, nossa, que pastor que nós temos, hein? Cara desanimado, ó, tem que arrumar outro pastor, isso aí não dá mais. Em vez de falar isso, os caras não, eles, sei lá o que aconteceu, Deus fez um negócio lá, enfim, sabe? Deus nos surpreende. Então, irmãos, nós precisamos começar a nos humilhar intencionalmente diante da nossa família, da nossa esposa, diante dos nossos filhos. Nós temos que nos humilhar, às vezes, diante da liderança. Eu já cheguei uma vez que eu tinha brigado com a minha esposa, quebrado o pau em casa. Aí nós chegamos na reunião, eu podia, Deus falou, ó, pede perdão para ela. Deus falou assim, não, você vai hoje se humilhar diante da liderança. E aí eu podia ter chamado ela no cantinho e pedido perdão para ela. Deus me levou, não é para se aparecer, não, é para se humilhar mesmo. Porque você acha, eu chegar diante da liderança e falar, ó, hoje eu briguei com a minha esposa, falei isso, fiz isso, eu quero pedir perdão para ela. Você acha que isso vai me exaltar? De jeito nenhum. E é difícil fazer isso, mas Deus me levou a isso. Se humilha diante da sua liderança. E eu cheguei diante dos líderes, falei, ó, hoje eu briguei com a minha esposa, aí eu virei para minha esposa, Regina, eu quero pedir perdão para você, né? Não devia ter falado isso, isso me perdoa. Então, irmãos, é se humilhar intencionalmente. Por quê? Humildade se desenvolve se humilhando. E olha, Deus, lembra-se disso, Deus resiste a quem? Deus e toda a graça resiste ao soberbo. Você quer experimentar a graça de Deus? Seja humilde. E olha, eu sei que muita gente não experimenta a graça de Deus porque são muito orgulhosos. Vamos para o terceiro inimigo? Qual que é o terceiro inimigo aqui nesse texto, hein? É engraçado que, originalmente, o primeiro estudo que eu fiz desse texto, eu só coloquei dois inimigos, eram dois inimigos. Era o diabo e o orgulho. Aí, de repente, achei esse terceiro inimigo enrustido aí nesse texto. Sabe qual que é? Ansiedade. Ansiedade. Lançando sobre ele quem, hein, irmãos? É o Deus de toda a graça, irmãos. É isso que a gente tem que entender nesse texto. Que o Deus de toda a graça, você tem que lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele, o Deus de toda a graça, tem cuidado e vai cuidar de vocês, de nós. A ansiedade é o mal do século. A ansiedade está deixando muitas pessoas doentes, fisicamente, emocionalmente.
E até alguns estão morrendo por isso. As doenças emocionais são as doenças que mais vão matar as pessoas no futuro. Hoje, os remédios que mais estão evoluindo, remédios que estão crescendo muito, são os remédios que estão vendendo que nem água para tratar doenças emocionais. Você sabe que a diabetes tem a ver muito com o quê? Ansiedade. Pessoa que tem diabetes e é ansiosa, nossa, a diabetes sobe lá nas alturas. Então, são doenças psicossomáticas, doenças psicossomáticas são doenças físicas que têm um fundo emocional. E a fonte que alimenta a ansiedade é o quê? É o medo. Então, por que você fica ansioso? Ah, eu estou ansioso, estou preocupado que vai o quê? Vai faltar dinheiro? Que você vai ser mandado embora? Então, por trás dessa ansiedade, tem um medo. Medo que vai faltar dinheiro, medo que você vai perder o emprego. Então, ficamos com medo de algo que ainda não aconteceu e talvez nunca acontecerá, mas mesmo assim ficamos ansiosos ou com medo. Como lidar com a ansiedade? Eu vou falar 3 pontos aqui bem rápido, né? Porque o estudo não é sobre ansiedade. Primeiro ponto é que você tem que identificar o seu medo. Então, minha esposa é psicóloga, né? E trata de pessoas que estão com problemas emocionais. E muitas vezes ela questiona isso. Por que você tem medo? Você está com medo do quê? Então, às vezes você não sabe o porquê. Você está ansioso, tenso, mas você está preocupado do quê? Então, primeiro ponto, eu estou preocupado, estou com medo de que eu não consiga terminar esse trabalho. Eu estou preocupado que esse mês vai faltar dinheiro. Eu estou preocupado que eu fique doente. Então, você tem que identificar o medo, primeira coisa. Segundo ponto, não é negar, mas enfrentar os seus medos. Temos medo de encarar os nossos medos, esse é o nosso problema. Você não tem que negar, fugir. Você tem que, usando uma linguagem mais popular, você tem que peitar o medo. Você tem que enfrentar o medo. Enfrenta o medo. Encara ele de frente. E o que é encarar? É você. Por exemplo, eu vou perder o emprego. Se eu perder o emprego, eu tenho certeza que eu tenho irmãos, eu tenho amigos que vão me ajudar. Não vai faltar dinheiro na minha casa, eu não vou morrer de fome. E a palavra de Deus diz: já fui moço, agora sou velho, e nunca vi um justo a mendigar o pão e nem padecer necessidade. Então, você tem que peitar o medo, enfrentar e pensar, né? E se eu tiver câncer, como é que eu vou fazer, né? Deus vai te ajudar. Encara isso. Enfrenta o medo, não esconda. Você tem que identificar e enfrentar o medo. Tenho medo de ficar doente, tenho medo de ficar sem dinheiro, tenho medo de ir ao hospital, tenho medo disso, aquilo. Enfrenta esse medo, não esconda. E em terceiro ponto, é você colocar a sua fé no que o texto diz, lançando sobre ele
toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós, e esse cuidado, tem cuidado, ele tem, cuidou, cuida e cuidará de vocês. E esse ele, traduz esse ele, pelo Deus de toda graça. Então, o Deus de toda graça, ele cuida de nós, nos dando graça para enfrentar, seja o que for. Tinha um dos líderes da UDF que ficou com câncer. E ele estava com câncer já terminal, estava no hospital já, e nos últimos dias dele. E aí eu e minha esposa fomos lá para visitar em Marília, então é 30 quilômetros, né? E aí, quando nós chegamos lá, ele estava assim, sabe, animado, conversando, brincando, tava normal. Normal e alegre até. Aí a minha esposa falou para ele o seguinte: puxa vida, quando eu estava na estrada vindo para cá, eu pensei assim, nossa, ele deve estar arrasado, ele deve estar para baixo, desanimado, né? Porque o cara tá para morrer, né? Então eu pensei assim, mas agora, porque ela falou assim, eu tenho medo muito de enfrentar uma doença como essa, tal, né? Então eu pensei que você estaria bem para baixo, né? Mas eu entendi hoje uma coisa, que Deus derramou uma graça para você enfrentar essa tua enfermidade, né? E por isso eu vejo que você está aqui assim tão natural, tão alegre, né? Então, Deus dá a graça para enfrentar uma enfermidade dessa. Anos depois, a minha mulher teve um câncer de mama. Quando o médico falou para ela, você tem câncer, ela fez o primeiro exame de mama na vida dela com 40 anos de idade. O médico falou, você está com câncer. Rapaz, o chão parece que desapareceu na hora. E quando você pensa em câncer, você pensa, você está morto, né? E você acredita que ela testemunhou o seguinte, que Deus derramou uma graça na vida dela tão grande durante essa doença que ela não perdeu uma noite de sono. E ela é muito ansiosa. Então, irmãos, Deus dá graça, né? Ela viu aquele irmão, né, aquele líder, passando pelo câncer, à beira da morte, e ela viu a graça de Deus na vida dela. E ela temia muito enfrentar uma enfermidade dessa. Mas quando ela teve que enfrentar, Deus deu uma graça tão grande que ela não perdeu uma noite de sono. Amém? Você tem medo da morte? O Deus de toda graça te dará graça para enfrentar a morte. Você tem medo de ficar doente ou com câncer? O Deus de toda graça te dará graça para enfrentar qualquer doença ou câncer. Exemplo da minha esposa. Você tem medo que falte dinheiro? O Deus de toda graça te dará graça para enfrentar a falta de dinheiro. Você tem medo de perder emprego? O Deus de toda graça te dará graça para enfrentar um desemprego, mesmo que dure um ano. Lembre-se sempre, o Deus de toda graça nos dará graça para enfrentar, seja o que for. Há tantas incertezas na vida, tantas lutas para enfrentar. Não se iluda, nunca
que os problemas e dificuldades vão desaparecer. Pedro disse: estejam certos, tenham uma certeza de que sofrimentos iguais aos vossos estão acontecendo com todos vocês. Ninguém vai escapar. Tenha uma certeza, isso vai acontecer com todos. Isso significa que ninguém está isento de enfrentar sofrimentos. O que aflige você hoje? Você está ansioso com o quê? Você tem medo do quê? Lance sobre o Deus de toda graça todos os seus medos, todas as suas ansiedades. Por quê? O Deus de toda graça tem cuidado de você. Conclusão: você está sofrendo, o leão está mordendo, temos que resistir ao diabo. Como? Firmes na fé no Deus de toda graça. Mas o Deus de toda graça não dará sua graça a qualquer um, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Temos que desenvolver humildade. Você vê como que humildade é fundamental na vida do cristão? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Desenvolvemos humildade nos humilhando intencionalmente. A humildade nos leva a reconhecer a nossa fragilidade e lançar sobre ele. Não é você, com a sua força, resolver os problemas. Não. Lança sobre ele toda a sua ansiedade ou medo. Lançar a minha ansiedade é ter consciência da minha fragilidade e ter fé no Deus de toda a graça, porque Ele tem cuidado de vós. Se eu não tiver essa consciência da minha fragilidade, sabe qual é o problema? É que eu vou começar a agarrar e lutar e tentar, com meus esforços, com meus recursos, resolver os problemas. Sabe? Por isso que essa consciência, eu dependo de Deus. Eu preciso de Deus, né? E ter fé que esse Deus de toda a graça vai suprir toda e qualquer necessidade. Então, Deus de toda a graça nos dará graça para enfrentar, seja o que for. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar e fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus é soberano, Deus tem o controle e o domínio de todas as coisas pelos séculos dos séculos. Amém. Você sabe que o pessoal da batalha espiritual parou no versículo 7 e 8. E se você parar no versículo 7 e 8, qual que será a sua visão? Uma visão distorcida. Vocês entenderam o que eu queria dizer para vocês? Você toma cuidado quando você lê os textos. Pega o contexto, porque senão a sua visão será distorcida. E especificamente, a visão de batalha espiritual fica comprometida sem uma visão do que vem depois. Porque você parou no 7, você não enxergou o Deus de toda a graça, que é um Deus soberano, que tem o domínio, que tem o controle de todas as coisas pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmãos. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Ué, não estou conseguindo. Espera aí. Amém.
Ah, já acabou o nosso tempo, né? Alguém quer só compartilhar alguma coisa rapidinho, não tomar muito tempo, né? Uma ou duas pessoas é bom, às vezes a gente ouvir o que cada um viu, aprendeu. Alguém quer falar alguma coisa, por favor? O que você trouxe aí, traz aí coração, né, uma coisa que a gente ignora, né? E às vezes não aceita, que a gente pode estar lutando a batalha errada, pode estar travando a guerra errada, né? Quando você fala sobre a guerra espiritual. Para mim ficou muito claro, né, que a nossa guerra, ela está centrada no ego, ela está centrada na vaidade, né? Deve estar centrada aí, no entanto, a esses desvios, né? A gente está lutando a guerra no mundo espiritual contra o diabo, contra não sei o que e tal, só que a Bíblia diz que está tudo derrotado, está tudo vencido. Essa batalha espiritual, no nível do diabo, Jesus já venceu. E é isso, não quero me delongar aqui, mas o que me veio ao coração e à mente quando você ministrava foi isso. Será que nós não estamos investidos em uma guerra que já foi vencida, entre aspas, né? Essa batalha espiritual, e estamos nos esquecendo da maior guerra que pode nos levar ainda à morte, que é a carne, que é o corpo, que é a vaidade. Então, é uma coisa que está aqui, né, ecoando para eu continuar pensando. Gilmar, você quer falar alguma coisa? Pode falar. O Massal, bom dia. Bom dia. Desculpa, entrei um pouquinho tarde, mas assim, eu não peguei o início, né? Mas a gente está bem esses final de semana compartilhando sobre simplicidade e, e de fato, assim, eu entendo que, se eu estiver errado, me fala, orgulho e soberba são consequências da queda do homem do pecado e aí ele perdeu a simplicidade, né? Perdeu toda essa forma de ser simples, né, vamos dizer assim. Então, ninguém precisa se esforçar para se humilhar se não for orgulhoso, né? Então, como você falou, Deus resiste soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, essa graça vem naturalmente se você resolver seu problema de orgulho e de soberba. Você não precisa se falar assim, mas como que você tem que ser humilde? Como que é ser humilde? Não, é só você vencer a soberba, voltar à simplicidade de Cristo. Glória a Deus. Amém. Mais uma pessoa quiser falar. Bênção, palavra, né, que enche a gente, né, desse fortalecimento, para que a gente tenha a mente renovada, né, com aquilo que o Senhor quer. Então, esses focos que você deu, né, de não não estarmos olhando para o inimigo, mas para quem está por trás de nós, quem nos sustenta, é o que importa, né? Não deixarmos de conhecer o inimigo, mas saber que estamos protegidos por alguém muito maior, infinitamente maior, e às vezes a gente esquece isso, né? Que o Deus que criou todas as coisas, que nos criou, está conosco, né? E é isso que... Muito boa palavra, muito benção, muito enriquecido. Ulisses, você quer falar? Nosso rabino aí. Bom dia. Cara, assim, o tema orgulho me incomoda, porque eu lembro o quanto eu já apanhei pelas consequências do meu orgulho e a forma como que o Senhor
me conduziu, me restaurou em algumas situações em que eu estava muito obstinado. E hoje eu volto e meia falo, às vezes a Rose, minha esposa, me ajuda, puxando, olha, cuidado com isso, cuidado com se encher, se achar. E eu, às vezes, coloco para ela, olha, recebi isso daqui, esses elogios, e o elogio hoje me assusta, me preocupa, porque eu sei que eu facilmente posso caminhar no sentido da soberba, mas tem um tema que tem me preocupado, é como irmãos na igreja podemos ajudar uns aos outros nesse sentido. Se a gente enxerga um irmão com um coração duro, soberbo, como chegar a ele, porque ele não enxerga aquilo que você colocou no início. Normalmente nós não enxergamos. Então, o Espírito precisa revelar, oramos, buscamos a graça do Senhor, mas muitas vezes a minha vontade de bater, no sentido de insistir para mostrar que um irmão ou outro possa estar caminhando no sentido de alimentar e manter um orgulho forte. Comigo, a Rose me ajuda, o Gilmar me ajuda, alguns irmãos me ajudam. Mas o que mais, principalmente como líderes na igreja, podemos fazer? Temos, porque às vezes me vem uma ansiedade, e aí eu tenho que colocar para o Senhor, né, de querer resolver logo uma situação dessa forma. É. Amém, irmãos. Vamos lembrar desses 3 inimigos. Você vê que quando você lê o texto, se você fica só no 5, 6, né? Você vai falar da humildade, humildade. Se você ficar no 7, 8, você só vai falar do diabo, né? Mas quando você vai até o final, você vai ver um Deus de toda a graça. Então, lembra que no contexto, eles estavam debaixo de uma grande perseguição. É isso que tem que entender. E eles literalmente estavam sendo devorados por leões. Então, quando ele fala, olha, lançando toda a vossa ansiedade, o que você acha que eles estavam preocupados, hein? Estavam preocupados mesmo de ser morto. A morte, a tortura era eminente, né? E chegou um ano depois, vamos dizer, dessa carta, a coisa explodiu em Roma. A coisa explodiu. A morte foi assim, vamos dizer, havia, sei lá, 500, 1000 cristãos ali, eu não sei a quantidade, mas acho que morreu a grande maioria. Então, olha só, olhando esse contexto, né, que eles estavam enfrentando. Então, eles estavam, ó, não fique preocupado, não fique ansioso. Deus não está cuidando de você, está cuidando. Ele vai cuidar. Então, ele termina a carta dizendo sobre o Deus de toda graça e que ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundamentar vocês. E olha, ele tem o domínio. Então, fica tranquilo. Ele sabe de tudo. Ele está cuidando de vocês. Então, você, quando lê a carta e entende o todo, nossa, é uma mensagem maravilhosa. Uma mensagem de grande esperança, e tudo isso só é acessado por uma coisa: fé. Nós temos que crer nisso. E temos que ter esse fronese de Cristo, que é a humildade. Amém? Então, é uma coisa que a gente
tem que praticar, não adianta só entender, conhecer, mas nós temos que praticar. Amém? Começa, ó, se humilha mesmo, viu? Não é só, tal, que bonito. Não adianta só ter o conhecimento e o desejo, tem que realizar, tem que fazer. Então, desenvolvam humildade. Cada oportunidade, quando vocês erraram, se humilhe. Amém? E fé no Deus de toda graça. Ele vai dar graça para vocês enfrentarem, seja o que for. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo Deus de toda graça, que derrama a sua graça para nós enfrentarmos, seja o que for. Aqueles irmãos em Roma enfrentaram talvez uma das coisas mais cruéis que aconteceu na vida, na história da igreja. E eles experimentaram a tua graça, crendo no Deus de toda graça. Abençoa cada irmão, eu sei que todos estão enfrentando lutas, né? Mas nós cremos que o Senhor nos dará vitória, paz, para enfrentarmos tudo isso, e principalmente derramando a sua graça em nossas vidas, em tudo que fizermos. Em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem, hein, irmãos? Deus Amém. abençoe. Glória a Deus.